Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, nós vamos para mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Metodista Retiro Poético e o nosso tema da nossa aula nesse vídeo é Pentecostes. Nós somos da classe Missão e Evangelização para uma Geração Emergente e o tema da nossa aula é Pentecostes, Fogo para Discipular. Está descrito o nosso texto base em Lucas 24:49, que nos diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permaneceis, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E agora em Atos 1, 8 e 9, versículo muito conhecido quando se fala em Pentecostes, quando se fala em derramar do Espírito Santo, nos diz assim, ó: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevadas às alturas, e à vista deles uma nuvem encobriu dos seus olhos. O que vem na sua cabeça quando fala em você em Pentecostes? Para muitos, de repente, seria movimento, seria falar em outras línguas, né, como o texto nos diz, seria um mover do Espírito, de repente gritos. Bem, certo. O que vem na sua cabeça quando se fala em Pentecostes? A gente vai estudar um pouquinho, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é o Pentecoste bíblico. O que a Bíblia diz sobre o Pentecostes? Seria esse movimento apenas aquilo que Deus tem preparado para a gente? O Pentecostes que está descrito na Bíblia é de fato só esse? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Diz assim a nossa lição, ó. Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Era a festa agrícola judaica que se oferecia a Deus os melhores feixes de colheita. É importante que você grave isso. Pentecostes é lugar de oferecer a Deus os melhores feixes de colheita. E para a gente hoje, o que é Pentecostes? Vale dizer que Pentecostes nunca foi um movimento sem sentido. Sempre teve a ver com o mover do Espírito Santo. Pentecostes nunca foi simplesmente algo vazio. Para os judeus, era a festa da entrega, de gratidão pela colheita e pelos primeiros frutos. Diz assim: o Espírito de Deus com suas maravilhas dons em Jerusalém, e também ser a colheita dos primeiros frutos da igreja. É interessante que os primeiros frutos da igreja aconteceu depois do fato de Pentecostes. A gente percebe que um homem duro de língua, um homem que nega Jesus chamado Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de entender o Pentecostes na vida dele, ele prega e mais de 3.000 almas se convertem. Esse é o verdadeiro Pentecoste. Essa é a verdadeira colheita a qual o Espírito Santo, que é derramado sobre a nossa vida, quer gerar em nós. Um derramar do Espírito Santo para que algo seja gerado. O que vai ser gerado na sua vida através do Espírito Santo de Deus? São os frutos. Então, o Pentecostes para nós continua sendo o derramar de Deus para quê? Para que você dê frutos, e frutos que permaneçam. Então, para os judeus, Pentecostes, agradecimento pela entrega da lei do Sinai e gratidão pela colheita dos primeiros frutos. E para a gente, e para nós cristãos, simbólica por ser a doação do Espírito de Deus com seus maravilhosos dons em Jerusalém, e também por ser a colheita dos primeiros frutos da igreja. Perceba que a primeira igreja nasce com 3.000 pessoas. Esse é o mover do Espírito Santo, esse é o mover que Deus quer derramar e tem derramado sobre a nossa igreja, sobre a sua vida. É um mover que produz frutos. E olha que a primeira foi 3.000 almas. Dando continuidade à nossa lição, diz assim, ó: isto demorou 50 dias para acontecer, entre a morte de Jesus, né? E Pentecostes, 50 dias.
Estavam reunidos naquele lugar 120 pessoas. Quando Jesus morreu, aproximadamente tinha 500 pessoas. Isso está descrito na Bíblia, 500 pessoas. Eu esqueci a referência aqui, mas eu posso postar depois nos comentários. Perceba que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não queria trazer uma emoção, um mover vazio. O mover do Espírito Santo de Deus não é apenas uma sensação que você cai, treme, fala em outras línguas e levanta dali o mesmo homem que você caiu. Não é isso que o mover do Espírito para a sua vida. O alvo não era somente um sentimento para gerar lágrimas. A lágrima que o Espírito Santo de Deus quer gerar no seu coração, o Pentecostes, o fogo que Deus quer gerar no seu coração, é sim por lágrimas, mas lágrimas por almas que estão perecendo lá no mundo. Essas lágrimas que o fogo do Espírito Santo de Deus quer gerar no seu coração. É uma lágrima por amor por essas pessoas. E para que serve o Pentecostes nos dias de hoje? Para que comemorar, né, como no domingo, que a gente vai estar no dia 31/6, que a gente vai 31/5, a gente vai comemorar o dia de Pentecostes. Por quê? Para que serve? E olha que interessante. Eu vou ler o texto novamente. Cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Perceba que para Deus derramar é preciso ter união, é preciso ter todo mundo reunido num só lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentada. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Na realidade, o vento, o fogo, as outras línguas que manifestaram naquele dia, tem como alvo fazer com que cada cristão e cada cristã assuma seu papel missionário. Olha o que diz John Wesley. O milagre não estava nos ouvidos dos ouvintes, mas na boca dos falantes. Isso ensina que a igreja precisa comunicar o evangelho de uma forma que o mundo possa compreender. Eu gosto muito do exemplo que o Bispo Mano fala, que Jesus, a gente vai oferecer Jesus como se fosse uma comida. Entenda, por favor, o que eu estou falando. E de cozinheiro para cozinheiro vai variar o tempero, aquilo. Você pode comer um arroz em determinadas casas que vai ter algo diferente. E Jesus é a matéria-prima que nós temos para oferecer. Mas perceba que é necessário que, vou repetir a frase de Wesley, que o milagre não estava nos ouvidos dos ouvintes, mas nas bocas dos falantes. É necessário que ao passar Jesus, ao falar de Jesus, ao receber o Espírito Santo, ao falar de Jesus, você fale de uma forma intensa, ao ponto que as pessoas não ouçam a sua voz, mas ouçam a voz do Espírito Santo. Lembre-se sempre que o milagre não está no ouvido de quem ouve, e sim na voz de quem fala. Como assim? Eu quero usar a outra fala dele, de John Wesley, que fala que ele se colocava em chamas para que o povo pudesse ver ele queimando. Sabe o que vai atrair as pessoas para a sua igreja? Sabe o que vai atrair as pessoas para a nossa igreja? É as pessoas olharem para nós e ver que ali existe um povo que arde pelo Espírito Santo. É uma igreja cheia do poder de Deus, mas é uma igreja cheia de amor pelas almas, é uma igreja cheia de amor e compaixão pelos demais irmãos. É isso. Lembra-se daquele evento que teve na catedral que pegou fogo, Notre Dame? Olha como os olhares do mundo se voltaram para aquela igreja. O que vai atrair o olhar da nossa cidade para a nossa igreja é olhar para a nossa igreja e ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja onde o fogo de Deus reina, trazendo amor, trazendo lágrimas pelas vidas. É esse o derramar de Deus sobre a nossa vida. É esse o Pentecostes que nós precisamos viver. É voltar
a ter esse amor por essas pessoas. E eu quero terminar essa pequena aula dizendo que Deus quer derramar e tem derramado do seu Espírito Santo. Pentecostes é todas as vezes que eu me disponho a ouvir a voz de Deus e a recebê-lo como um fogo que arde continuamente sobre o meu coração, sobre o altar. E que você se coloque em chamas para que as pessoas vejam que você é uma pessoa que ama o Senhor. E eu tenho certeza que se a gente entender isso como classe de missão e evangelização, que eu tenho uma ferramenta insubstituível na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus, sobre mim. Quando eu entendo isso, que tudo aquilo que eu recebo é para ganhar vidas. E é interessante que a palavra de Deus diz que do nosso interior corre rios de água viva, fonte de água viva. E não é água parada. Aquilo que Deus tem derramado sobre você é para que flua em você e através de você. Para quê? Para que, ao apenas um discurso seu, 3.000 almas se convertam. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente entender isso, eu tenho certeza que o nosso templo ficará pequeno, retiro poético, porque a gente entende que aquilo que a gente recebe é para ganhar almas para o Senhor. Que nesse dia de Pentecostes, que Pentecostes não seja simplesmente esses 50 dias que nós comemoramos depois da Páscoa, mas que todo dia na sua vida seja um dia de Pentecostes, aonde você entregue o melhor da sua vida, aonde você entregue o seu coração, dizendo assim: Deus, eu estou aqui como uma oferta, como uma melhor oferta eu te entrego a minha vida. E que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de tal forma que as pessoas que estão na sua vizinhança, as pessoas que estão no seu redor, na sua casa, seja impactada pelo esse fogo que arde dentro de você. Então que esse Pentecostes seja um marco, como foi um marco para a igreja primitiva. Que você seja cheio desse poder que exala o amor de Deus e as pessoas sejam impactadas por essa glória que arde dentro de você. Então, Deus abençoe poderosamente. Vamos orar para a gente terminar essa lição. Deus, nós estamos aqui como oferta entregues no teu altar. Queremos te entregar aquilo que nós temos de melhor, ó Deus, que é a nossa vida. E te pedimos, ó Deus, assim como o Senhor usou Pedro, um homem de duros lábios, um homem duro, que muitas das vezes o perfil, Deus, é muito semelhante com o nosso. Nós te pedimos, ó Deus, usa-nos como uma flecha na tua mão, Deus. Saca da tua aljava e nos envia, Deus, a proclamar o teu nome. E que em cada discurso nosso, cheio do teu Espírito Santo, 3.000 almas se convertam, Deus. Nos ajuda a proclamar o teu nome. E que esse Pentecostes, Deus, seja diferente. Que as nossas casas sejam cheias do teu Espírito Santo. Que a nossa igreja comece na nossa casa. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então Deus te abençoe rica e abundantemente. Seja você um avivalista nesse tempo. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. A proclamar o amor, a proclamar o reino de Deus. Ainda que seja necessário você declarar assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.